R$10.000 de fato podem fazer diferença aí na sua vida como investidor. Será que a mágica dos 10 mil realmente funciona? Tudo vai mudando ali quando você acumula os primeiros R$10.000? Como que isso impacta na sua aposentadoria? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vou te mostrar o quanto que rendeu você ter investido, por exemplo, R$10.000 30 anos atrás. Quanto que você teria hoje? Será que você seria um milionário? Será que esses 10 mil teria virado, por exemplo, R$1 milhão? Ou não, você teria muito menos dinheiro? Onde você teria investido, né, para conseguir chegar nesse valor, por exemplo? Então a gente vai conversar um pouco sobre qual é o real impacto de R$10.000 no longo prazo, seja aí para crescer o seu patrimônio, para ajudar na sua aposentadoria, mas entender como que R$10.000 realmente pode mudar o seu jogo quando a gente fala de juros compostos. E a primeira coisa que eu quero falar nesse vídeo é justamente isso, né? A diferença aqui entre juros compostos e juros simples. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, fica muito fácil da gente entender a diferença disso na nossa vida, né? Porque quando a gente olha o rendimento de 30 anos, por exemplo, botamos R$10.000 no D0, né? E depois de 30 anos, a gente teve um rendimento de 10% ao ano, a gente nos juros compostos vai ter aqui R$174.000, enquanto nos juros simples a gente teria só R$40.000. Então os juros compostos, eles têm uma diferença de R$134.000, é uma diferença muito grande. E a gente consegue perceber que quanto mais o tempo passa, maior fica a diferença entre os dois tipos de juros. Então, você começar a investir o mais cedo possível, juntar os seus R$10.000 o mais cedo possível, é o que vai realmente mudar o seu jogo e vai fazer você ganhar muito dinheiro. Mas já te dando um pouco de spoiler, né? É muito mais do que R$180.000 quando a gente olha para o contexto brasileiro, tá? Isso aqui é uma projeção que eu fiz considerando uma taxa de investimento de 10% ao ano, mas quando a gente olha para o mercado brasileiro, a gente encontra coisas bem maiores do que isso aqui. Então, quando a gente olha aqui para essa diferença, fica claro, né, que os R$10.000, quanto mais cedo você juntar ele, melhor vai ser, porque essa diferença entre os juros compostos e os juros simples vai fazer com que esse dinheiro acumule demais ao longo do tempo. Então, quando a gente olha aqui para a fórmula dos juros compostos, é importante a gente entender que, por exemplo, né, o tempo aqui, ele está exponencial, né, ele vai exponenciar ali o seu resultado. Por isso que o tempo faz muita diferença, você começar a investir desde o início, em comparação aos juros simples, porque você vai ter sempre o seu capital inicial se acumulando, né? Então, no primeiro período, por exemplo, no primeiro ano, você vai ter uma rentabilidade que vai virar o seu montante. Depois, esse próprio montante do final do primeiro ano vai virar o capital inicial e tudo isso vai se exponenciando aqui com a taxa de juros elevado ao tempo. Então, você vai criando uma bola de neve para que essa bola de neve no final gere esse patrimônio aqui estrondoso. E aí uma pergunta que você tem que se fazer é o seguinte, né? Quanto que rendeu R$10.000 na prática aqui no mercado brasileiro? Então vamos entender aqui quanto que rendeu 10 mil na prática e depois vamos responder a nossa última pergunta do vídeo, que é quanto esses 10 mil ajudariam na minha aposentadoria, né? Que é o que todo mundo quer saber aí. Quanto que eu consigo para viver de renda? Quanto que isso gera de renda, né? Quanto isso gera de renda, né? Então beleza, Bruno, juntei 10 mil, quero saber aqui quanto que rendeu na prática, mas eu quero saber ali depois de 20, 30 anos, quanto que isso geraria de renda para mim, ou seja, consegui juntar 10 mil hoje, daqui a 20, 30 anos, quanto isso vai gerar de renda na minha aposentadoria? Eu quero saber esse número também. Então vamos falar aqui sobre essas duas coisas. Primeiro, quanto que rendeu 10 mil na prática? E aí, para conseguir fazer esse estudo aqui dos 10 mil na prática, eu peguei lá desde 1994, em plano real, né? 30 de junho de 1994, começou o plano real, então a gente parou de ter problema com inflação, porque senão a gente vai visualizar o dado e o dado vai ficar uma loucura, né? A gente vai ver ali, a gente tem 1 bilhão de patrimônio que não vale nada, né? Então eu peguei aqui os dados desde o início do plano real, então vou até colocar aqui pra gente conseguir visualizar junto. Dados desde o início do plano real, e eu peguei dados aqui, dados do CDI, que é a nossa taxa básica de juros aí, né? O CDI acaba seguindo a Selic, que é definida pelo Banco Central a cada 45 dias. Então eu peguei o investimento mais simples que você pode ter nesses últimos 30 anos, né? Desde 94 até agora, são 32 anos, na verdade, né? Um pouquinho mais do que 30 anos. Então eu peguei dados do CDI para se você tivesse comprado o Tesouro Selic, que é o investimento mais simples que você pode fazer, e segurado durante 30, 32 anos, o que teria acontecido com 10 mil reais lá no início do plano real, de maneira nominal e de maneira real. Então essa imagem aqui responde essa dúvida, né? Deixa eu jogar um pouquinho para baixo aqui e beleza. Essa imagem aqui é justamente 10 mil reais investidos lá em 1994, em julho de 94. Então a gente teria nominalmente
994 mil reais, ou seja, 10 mil reais praticamente viraram ali 1 milhão de reais. Então sim, se você tivesse juntado 10 mil 32 anos atrás, você seria praticamente um milionário hoje só investindo em Tesouro Selic. O CDI realmente foi muito alto no período. Agora, isso aqui seria nominal, né? Do ponto de vista real, esses 10 mil reais você teria como se fosse na época, né? 120 mil reais. Então, isso aqui é uma coisa até legal, né? 1 milhão de reais hoje é a mesma coisa que 115 mil reais em 1994. Óbvio, na sua conta você veria esse valor aqui, tá? Mas é só, eu gosto sempre de fazer aqui a conta considerando a inflação também, para você entender a evolução do seu poder de compra, ou seja, você multiplicou o seu poder de compra, o seu patrimônio, vamos lá, né? Vou até colocar aqui embaixo. O seu patrimônio multiplicou em 100 vezes, mas o poder de compra em 10. Tá? Então a gente teve aqui a inflação comendo parte do seu rendimento, né? Normal, isso vai sempre acontecer nos investimentos. Então você multiplicou o seu patrimônio em 100 vezes, mas o poder de compra ele só foi multiplicado em 10 vezes. Isso é uma conta que você sempre tem que fazer para tomar cuidado com falsos valores, né? Afinal, 10 mil reais hoje é muito menos dinheiro do que 10 mil reais em 1994, concorda comigo? 10 mil reais em 1994, como você tá vendo aqui, né? É uma diferença de 10 vezes. Então seria como se você tivesse 100 mil para investir lá em 1994 a valores de hoje. Então, você tem uma diferença bem grande ali nessa questão da inflação, mas eu trouxe os dois valores aqui, tanto o 1 milhão de reais, que seria o nominal, seria o que estaria na sua conta hoje, quanto os 115 mil reais, que seria aqui o real. Mas, Breno, seguinte, eu teria aqui esses 1 milhão de reais nominal, né, na minha conta, botei 10 mil, ganhei aqui 1 milhão de reais, o quanto de renda esses 1 milhão de reais serviria pra mim? E se você tá gostando do vídeo até agora, gostou de todos os dados que eu tô trazendo aqui, esses estudos, sempre baseado em evidências, esses gráficos que eu trago, esse estilo de vídeo que eu faço, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, isso me ajuda bastante. Eu sou um canal pequeno aqui no YouTube, então eu preciso muito mais do seu like do que qualquer outra pessoa que tá criando conteúdo, porque isso me ajuda bastante a crescer. Então, se você tá curtindo o vídeo até aqui, não deixa de dar o like aqui embaixo. E eu tenho certeza que você vai curtir mais o conteúdo aqui do canal. Então dá o like, se inscreve aí pra acompanhar os próximos conteúdos que eu postar. Bom, pra responder a nossa terceira pergunta, então, quanto esses 10 mil ajudariam na sua aposentadoria aí, quanto que isso gera de renda, eu vou usar esse simulador aqui. Esse é um simulador da Varus, é um simulador público, você pode usar. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição pra você usar esse simulador. E aí com esse simulador você consegue fazer essas projeções aí do seu patrimônio. Então você pode botar a sua idade atual, né? Então vamos supor que você tem aqui 35 anos, você vai ter ali se aposentar aos 67, né, que seriam aqui 32 anos, que é o período que a gente tem ali, que a gente acabou de falar, né, do CDI, e eu vou viver aqui, sei lá, até os 90 anos, eu vou projetar minha aposentadoria aqui com a minha expectativa de vida. Vou escolher qual é o meu retorno esperado, e aí o retorno esperado, eu vou colocar lá o retorno do CDI, que foi mais ou menos os 15% ao ano, se eu não me engano, e a inflação, que eu vou colocar aqui, que se eu não me engano também foi de 5,7% ao ano. Então vou dar próxima aqui, vou colocar o patrimônio atual de 10 mil reais, ou seja, eu vou dizer que eu tenho 10 mil reais atualmente, com 35 anos, que é justamente o que a gente está querendo medir aqui, e que eu não tenho nenhuma renda mensal objetiva. Na verdade, eu quero descobrir qual é a renda mensal, e também não vou colocar nenhum aporte mensal. Vamos dizer que você vai juntar 10 mil e vai deixar esses 10 mil acumulando, né? Então, quando a gente olha aqui para esse tipo de projeção que a gente fez, a gente está chegando numa reserva de 925 mil reais. Então, na verdade, a nossa inflação ali foi um pouco diferente, né? Dentro da nossa projeção lá do CDI, a gente teve um retorno esperado de 15,22% e uma inflação ali de 6,78% ao ano, uma inflação bem alta. E a gente vai chegar na reserva nominal que a gente viu ali, né, de 1 milhão de reais e a reserva real aqui de 114 mil reais. E aí, quando você coloca esses dados aqui, né, você consegue finalizar aqui a sua projeção, colocar aqui 1 centavo só porque ele tá me obrigando a botar o aporte, depois eu vou até corrigir esse negócio aqui de deixar o aporte zerado, mas vamos supor, né, que você vai aportar em 1 centavo, não vai fazer muita diferença na nossa conta, então a gente vai ter aqui a retirada mensal de 700 reais de maneira real, tá? Então isso aqui conta a sua renda depois dos impostos, tá? Depois do imposto, e esse valor aqui é um valor real, R$700 se você quiser consumir todo o seu patrimônio, ou R$600 se você quiser deixar a herança, ou seja, está preservando o principal e vivendo só com os rendimentos. Aqui você está consumindo todo o seu patrimônio. E aí lembrando, né, que a reserva nominal ela é 10 vezes maior do que a reserva real. Então a sua renda nominal daqui a 36 anos, ela vai ser de R$7.100.
tá? É que não tá mostrando aqui, porque eu prefiro mostrar aqui a renda real para você saber a valores de hoje quanto você vai receber. Mas você vai receber R$7.100, esses R$7.100 vão valer hoje como se fosse R$717. Então, os 10 mil ali, eles geraram para você uma renda de 700 e poucos reais por mês de maneira real, né? Com poder de compra atual daqui a 30 anos. Mas lembrando mais uma vez, eu sei que muita gente acaba confundindo isso ao longo do tempo, né? Que isso aqui é o valor de hoje, tá? Daqui a 35 anos, isso aqui na verdade vai ser 7 mil e poucos reais, mas que a valores de hoje valem 700 reais, tá? Então isso é muito importante e é por isso que é importante também você aportar, né? Por exemplo, se você botar um aporte aqui, por exemplo, de 500 reais para você ir juntando todos os meses e tudo mais, olha só como é que a sua renda explodiu, né? Você vai ter um patrimônio de 8.100 reais, uma reserva ali praticamente de 1 milhão de reais e você vai ter uma renda ali de quase 6 mil reais por mês. Então você vai conseguir uma renda passiva de 6 mil reais por mês, lembrando, real, né? Quando você chegar daqui a 30 e poucos anos, isso aqui vai ser 60 mil reais, porque você vai multiplicar isso aqui por 10 vezes, que é a inflação do período, isso aqui tá corrigindo pela inflação, e aí você vai ter aqui 60 mil reais de nominal, então, que vale como se fosse ter um salário de 6 mil reais por mês hoje. Então, os 10 mil reais, eles te ajudam bastante a dar o primeiro passo, mas é muito importante você entender que fazer os aportes mensais é, na verdade, o que vai gerar a sua aposentadoria ali, fazer a sua renda acontecer ao longo do tempo, porque são os aportes que vão realmente influenciar na parte inicial da sua construção de patrimônio, né? E aí depois de um tempo, depois de muito tempo, quando seu patrimônio estiver muito grande, esses aportes não vão fazer mais tanta diferença. Mais uma vez, se você quiser acessar esse simulador aqui, clica no primeiro link da descrição. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever. Tamo junto e até a próxima.